Salve, salve torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo pra gente falar desse pós-título paraibano, né? Aparentemente a paz iria reinar, né? Pelo menos nos próximos dias, pelo menos até começar a Série C. Enfim, seria uma calmaria pelos lados da Maravilha do Contorno após o título, mas não é isso que estamos vendo, né? Coordenador técnico do clube, Rui Cabeção, pediu para sair, fez um vídeo no Instagram, quase 12 minutos, com várias indiretas pro Lisca. E isso, querendo ou não, gera algo negativo para a sequência, tá? Sobre a treta Lisca e Rui Cabeção, me parece, a minha leitura, baseado no que os colegas publicaram, né, o Pedro Alves, o Pedro Quaresma, Iago Sarinho, enfim, os companheiros de imprensa, pelo que eu também falei com uma pessoa próxima ali dos bastidores do clube, a minha leitura é a seguinte: houve conflito em relação a algumas decisões do dia a dia do clube, né? Enfim, contratação, logística para jogo, enfim, coisas internas que quando o Lisca chegou com uma carta branca muito grande do Felipe Félix. E aí chega o Rui Cabeção para fazer esse meio de campo entre comissão técnica e o dono do clube, né, o Felipe Félix. Só que aí pelo que me parece, né, algumas ações, algumas atitudes do Rui Cabeção não agradavam o Lisca e algumas atitudes do Lisca não agradavam o Rui Cabeção. E eles entraram em conflito, eles não se entenderam e, na minha visão, isso se deve muito ao Botafogo não ter hierarquia. Eu até tuitei recentemente que o Botafogo precisava de um executivo de futebol, né? Alguém sem muita pompa, acho que até já falei em um dos vídeos recentes. Alguém sem muito ego, mas um cara trabalhador, enfim, que seja ali um cara acima do treinador. E quando o Lisca chegou, foi passado para o Lisca que ele só seria basicamente abaixo do Felipe Félix, porque não ia ser contratado o executivo de futebol, né, depois da saída do Pastano, o Botafogo também não tem CEO, e o Lisca chegou com muito poder e muita moral, em outras palavras, com a chave da Maravilha do Contorno para tomar decisões que até extrapolam a questão ali das quatro linhas. Só que aí quando chega o Rui Cabeção, que também é para fazer essa função, e me parece que não ficou muito claro qual seria até onde o Lisca deveria ir, até onde o Rui Cabeção deveria ir, eu acho que não houve um entendimento de cima para passar para essas duas figuras em qual quadrado cada um iria cuidar, né? Então entraram em conflitos, um achou que era para mandar em determinado assunto, o outro achou que era autonomia dele e ficou aí esse conflito e o Rui Cabeção pede para sair depois de um mês. Não sei quem está certo, não vou defender um nem outro, mas fato é que o Lisca tem um histórico, né, em outros clubes enfim, de conflitos internos com funcionários, né, já teve muito conflito com auxiliar técnico, né, auxiliar técnico da casa, né, de outros clubes. Enfim, o Lisca é um cara muito centralizador e tem uma personalidade forte. Isso já é conhecido. O Rui Cabeção parece ser um cara mais calmo, enfim. Mas assim, a gente não tá no dia a dia, a gente não tá lá para saber exatamente como cada um age. Fato é que o Lisca foi muito importante para o título. Eu acho que é muito importante a manutenção dele. Mas a minha preocupação em relação à questão do Rui Cabeção ter tido esse conflito e ter pedido para sair é saber como isso vai reverberar no vestiário. Porque há informações que o vestiário já não está tão fechado assim com o Lisca. E eu não sei se vocês perceberam, na final do Campeonato Paraibano, na hora de levantar a taça, o Lisca não estava ali com os jogadores, com a comissão técnica, com o dono do clube, com o Rui Cabeção. Na hora da premiação, o Lisca sai e vai cumprimentar a torcida. E ele dá uma volta ali no Almeidão, desde a arquibancada sombra até a arquibancada sol, falando com torcedores, e ele não está na hora de levantar a taça. E a gente até debateu isso no microfone aberto, enfim, como o Lisca é uma personalidade ali
meio diferente de todo mundo, eu até pensei, não, pode ser algo dele, ele quis algo mais introspectivo, algo mais, enfim, só ele mesmo, mas esse distanciamento e logo em seguida a saída do Rui Cabeção, me parece que houve uma divisão. Eu acho que tem gente que está do lado do Lisca dentro do clube, tem gente que está do lado do Rui Cabeção. O Rui saiu, vamos ver como essa galera agora vai, vai lidar. E aí o que me preocupa são os jogadores, na verdade, né? Porque se os jogadores começarem a não comprar mais a ideia do Lisca, complica tudo. Né? E o Lisca tem um salário alto, pelo que eu soube, tem uma multa alta, que não seria muito caro demiti-lo. Então a gente vai ter que ver aí os próximos jogos como o elenco vai responder em relação a isso. Né? Se de fato o elenco não, não comprou o lado de ninguém e, enfim, ficou neutro nessa história e continuam respeitando o Lisca, vamos ver, assim, eu não tenho informação, não falei com o jogador, mas pessoas próximas dizem que já há um certo racha ali dentro do elenco. Que é uma pena, né? Enfim, parecia tudo caminhar tão, de uma forma tão boa para a sequência da temporada, campeão paraibano, enfim, claro, o time ainda precisando de muita evolução, de reforços, mas com um título levantado, com a pressão diminuída, mas esses acontecimentos me preocupam, assim, me preocupam de verdade. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos jogos, se o elenco dá uma resposta. Esse jogo contra o Souza foi um jogo ruim, e aí eu já não vou dizer que teve relação com isso, né? Porque eu acho que era uma final, e aí eu acho que ninguém deixou isso entrar dentro de campo, né? Isso, essa questão externa, mas a partir de agora vamos ver. Vamos ver como o Lisca vai se comportar, como os jogadores vão se comportar, porque se o Lisca perde o vestiário, cara, assim, qualquer treinador que perde o vestiário tem o seu trabalho muito comprometido, né? Tem o seu trabalho muito comprometido e pode ser o começo do fim, né? Algo que a gente estava, pelo menos eu, estava vislumbrando algo muito positivo aí para a Série C. Eu agora quero esperar. Vamos ver até que ponto essa situação do Rui Cabeção e esse conflito com o Lisca vai afetar dentro de campo. E aí eu acho que o Felipe Félix tem que contratar um executivo de futebol, tem que ter uma hierarquia, não dá para ficar solto. Essa questão do Lisca com o Rui Cabeção foi claramente a falta de delimitação de poderes dentro do clube, porque o Rui era coordenador, mas também fazia uma função de executivo para ligar para empresário, para ver jogadores para contratar, mas o Lisca queria também essa autonomia até maior do que o Rui Cabeção, mas o Rui é coordenador, tem o técnico, e aí, né, nessa briga aí, quem tem mais poder decisório? Se fosse um executivo, seria muito claro, o executivo tem um poder decisório maior do que a comissão técnica. Mas como o Rui era um coordenador, era mais um elo de ligação do que exatamente alguém acima do Lisca, eu acho que acabou criando toda essa situação, tá? O Alexandre Cavalcante falou ontem, né, no microfone aberto, algo que eu até já imaginava, que o Felipe Félix não queria executivo, porque se decepcionou com os que teve até agora, mas, cara, ele vai ter que trazer um executivo, senão a coisa não vai andar. Tem que ter alguém ali dentro do clube que entenda de futebol, que entenda de campo e bola, que entenda de se relacionar com o jogador e com o treinador, que dê uma segurada, que dê uma segurada. Aí o Rui saiu, agora não tem coordenador, então vai ser só o Lisca, vai ser do Lisca já para o Felipe Félix. Eu acho muito arriscado isso, tá? E se em determinado momento o Lisca perde parte do elenco, parte do grupo? E aí, quem é essa pessoa que vai ter essa visão para identificar esse problema e tentar resolver, né? O executivo tá para aparar essas arestas, né, quando elas aparecem. Enfim, agora o Botafogo vira uma incógnita pro restante da temporada, tá? Vamos aguardar, vamos ver se a gente tem mais informações sobre isso. E a resposta a gente vai ver dentro de campo, né? Vamos ver se o time segue, pelo menos com o espírito Lisca, né? De entrega, de tudo mais. Porque se parte do elenco racha,
meu amigo, no futebol é difícil dar certo. Bom, outros temas, tá? Saída do Márcio Silva, deve ir para Ponte Preta, zagueiro. Né? Foi titular boa parte, mas foi expulso contra o Serra Branca, não jogou o primeiro jogo da final porque estava suspenso, e no jogo da volta ele não foi opção, né? E deve estar indo para Ponte Preta. Assim, o Márcio Silva é um zagueiro que voltou de uma lesão grave. Cara, é um zagueiro que eu gostei muito no início dele, tá? Mas nos jogos que ele foi mais exigido, eu já não gostei tanto. Então, é um jogador que sai, que na minha visão, cara, eu acho que tende a não fazer tanta falta. Eu acho que a zaga titular é Ian Souto, Igor Moraes, tem o Júlio Vaz banco, tem o Simon experiente também no banco. Enfim, eu acho que o Márcio Silva não vai fazer tanta falta assim, tá bom? Outro jogador que sai é o Brenner Camilo. O Botafogo vai emprestar para o Confiança, né, de Sergipe. Ele vai voltar ao Confiança. Claramente o Brenner Camilo não se adaptou, né? Não se adaptou e eu acho que faltou também talvez a ajuda de alguém ali para integrá-lo mais, né? Enfim, não sei, eu acho que me pareceu claramente uma falta de adaptação. Eu acho que ele não se sentiu à vontade no Botafogo. O Brenner, que foi uma boa contratação, tá? Não é porque deu errado que eu vou falar aqui que foi uma má contratação, foi uma boa contratação, fez uma boa temporada passada pelo Confiança, mas não rendeu nos jogos que entrou. Eu até insistiria mais, tá? Até seria um jogador que eu insistiria. Mas também se o Brenner não quiser também, preferir voltar lá pro Confiança, também não adianta. Então é melhor pelo menos se livrar ali em relação à folha salarial, né? Certamente o Confiança vai pagar o salário e o Botafogo abre um espaço na folha para tentar outro ponta. Que inclusive é bem importante, né? O Botafogo até anunciou 2 jogadores, na verdade anunciou um, mais 2 devem ser anunciados aí brevemente. Um jogador anunciado foi o Diogo Matheus, lateral que estava no Capivariano, lateral experiente, que eu acho que chega para ser titular. Eu acho que para a Série C é um reforço lógico, assim, é um reforço padrão Série C. Me parece um bom reforço. Jogou ano passado pelo Operário na Série B, foi titular em várias partidas, né? Foi utilizado em 32 jogos ano passado, foi titular no Capivariano no Campeonato Paulista, tem 4 temporadas seguidas no Guarani, jogando muita Série B. Então acho que é um lateral que eleva o nível da posição e aí a torcida que pega tanto no pé do Eric, né? Talvez agora vá ver o Eric no banco, porque eu acho que o Diogo Matheus chega para ser titular. Aí tem 2 jogadores do Pouso Alegre, né? O Gabriel Tota, que é um jogador interessante, passou por um afastamento do futebol, né? Ele estava envolvido ali naquela primeira máfia, né, das apostas, né, de cartão amarelo, enfim, a galera lembra, né? Acho que foi 2023. Ele foi banido porque além de participar, ele aliciava jogador também. Ele hoje dá entrevista dizendo que se arrependeu e tal. Acho que sim, né? Porque ele perdeu bons anos da carreira. Teve que jogar na Kings League. Voltou esse ano lá no Pouso Alegre no Campeonato Mineiro. Fez um bom campeonato, né? Inclusive tendo boas atuações contra o Cruzeiro, né, nas semifinais. Então é um jogador fazendo gol no Atlético Mineiro. Ele é um meia, né? Um meia ofensivo. Que eu acho que pode agregar, tá? Enfim, se ele realmente está recuperado, né? Não está se envolvendo mais em nada de aposta, tudo bem. Eu acho que merece uma segunda chance e é um jogador que era nível Série B, né? Aí parou, né? Teve que voltar ali no Pouso Alegre, agora já sobe um nível no Botafogo. Vamos ver aí o que ele consegue entregar. E o outro jogador é o Romarinho, né? Do Pouso Alegre. É o Romário, né? Que é um meia também, mas que aparentemente ele consegue jogar pelos lados também do campo, né? Então pode ser um ponta, enfim. Mas são 2 meias, né? A função inicial dos 2 é ali os jogadores de meio, que já tem o Nenê, já tem o Giovani, mas o Nenê certamente vai descansar mais nesse período, né? De Copa do Nordeste, deve ficar focado mais só em Série C. Então é bom ter opções, né? Porque o Botafogo vai ter 2 competições aí nos próximos meses. E é isso, né? Eu tô esperando chegar pontas, tá? Pontas para mim é um negócio mais urgente do clube, do time. E até agora não chegou, também não vejo muita especulação em relação a pontas, né? Aquele jogador de velocidade, arisco, que consegue fazer alguma coisa no 1 contra 1. O Botafogo precisa de pelo menos 1 ou 2 desses jogadores, tá?
E estreia na Copa do Nordeste contra o Vitória. O Vitória deve ir com o time reserva. O Botafogo eu acho que também deve poupar boa parte dos jogadores, mas assim, eu ia com o que tem de melhor, tá? Assim, eu pouparia Nenê, Felipe Azevedo, jogadores mais cansados, tudo bem. Mas de resto eu ia com força máxima, porque o Botafogo joga quarta, depois joga domingo com Asa no Almeidão, aí depois só joga no final de semana também no Almeidão, pela Série C contra o Barra, né, do Bernardo Franco, né? Vamos reencontrar o Bernardo Franco nesse jogo. Então eu iria com força máxima esses dois jogos, tá? Pouparia só quem tá desgastado mesmo. Assim, e tentaria ter bons resultados aí, fazer, sei lá, 4 pontos, empata com Vitória, ganha do Asa. E aí é uma competição que esse ano tá acessível, tá? A Copa do Nordeste. O Bahia não participa, só tem o Vitória na Série A. Hoje, terça-feira, Fortaleza jogou com o time reserva contra o Ferroviário, talvez seja uma tônica aí na competição. Então é uma oportunidade, tá? Para um Botafogo chegar longe. Então eu não abriria a mão, não. Eu aproveitaria essas duas primeiras rodadas, né? Sem Série C no meio, para tentar pontuar bem, depois ir administrando e conseguir a classificação. Eu acho que. Até porque tem. Para algumas posições a gente está conseguindo trazer mais jogadores, então dá para administrar as duas competições e tentar ser competitivo nas duas. Mas vamos ver, né? Vamos ver como o Botafogo joga, quem vai jogar, né? Se vai com titular, com reserva. Depois do jogo de amanhã eu faço um vídeo aqui analisando e projetando um pouco mais da Copa do Nordeste. Mas é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Deixa o like, comenta aí o que você achou aí desses últimos acontecimentos. E tamo junto, tá? Até a próxima.